Hoje eu quero dividir com vocês uma parte bem importante da minha história na bipolaridade e que também pode ser importante para quem vive com o transtorno bipolar, assim como eu. Oi pessoal, sou Carla Lorena, mãe atípica, médica neurodivergente, diagnosticada com autismo nível 1 de suporte, TDAH e bipolaridade. Teve uma fase no meu tratamento que eu decidi parar o lítio. Naquele momento eu estava me sentindo muito bem, eu achava que eu ia conseguir seguir sem ele e eu queria tentar. Mas as coisas não saíram bem como eu imaginei. Com o tempo, eu comecei a sentir as mudanças sutis no meu humor, irritabilidade, a insônia voltou, os pensamentos acelerados. Do ponto de vista médico, o lítio ele é um estabilizador de humor. Então, ele age diretamente nos neurotransmissores do cérebro, modulando a liberação de dopamina, de glutamato, que são os neurotransmissores que estão envolvidos nas oscilações de humor nos pacientes com transtorno bipolar. Além disso, estudos mostram que o lítio ele também tem um efeito neuroprotetor. Ele ajuda a preservar a massa cinzenta do nosso cérebro, em áreas do cérebro que estão ligadas às emoções, como o córtex pré-frontal. Ou seja, o lítio ele não trata somente as crises, mas ele protege o nosso cérebro a longo prazo. O lítio permite que haja neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar às diversas demandas e problemas que surgem. Então, muitas vezes, nós podemos fazer uso de medicações, mas que elas não vão promover a neuroplasticidade. O lítio permite isso. Então, consequentemente, nós conseguimos ter uma melhora significativa a longo prazo. Nesse período, usando o lítio, foi muito difícil para mim. Eu usava cerca de 3 comprimidos do carbolítio 450 miligramas. Então, eu tive alguns dos efeitos colaterais de forma bem significativa. Acordava muito à noite para ir no banheiro, tinha muita náusea, muita fraqueza muscular. Para uma pessoa que sempre gostou de exercício físico, me ver sem ter forças para fazer o que eu mais gostava foi muito desanimador. Mas depois eu fui entendendo e aprendendo a lidar com todos esses sintomas, que muitas vezes são efeitos colaterais, que nós temos voltados para o lítio, mas que eles podem ser contornados. E foi o que eu fiz. Então, além disso, eu também iniciei o meu tratamento através do exame da metabolômica. Com isso, eu pude associar o meu tratamento com o lítio, na época, a vários suplementos que me permitiram reduzir a dose dele. Então, hoje eu consigo usar um comprimido do lítio associado às suplementações. Então, você querer se sentir melhor não é errado, mas muitas vezes parar o tratamento não é a solução. Por que não tentar usar o lítio associado a suplementos para tentar reduzir a dose? Que foi o que eu fiz e eu tive bons resultados. Então, muitas vezes a insatisfação, um problema que surge ali durante um tratamento pode ser uma oportunidade para você reconhecer que algo não está bem e que algo pode ser mudado. O que eu posso fazer diante disso? Então, eu procurei um exame que foi a metabolômica e ela me trouxe esse auxílio e hoje eu me sinto bem melhor usando essa dose do lítio e conseguindo viver melhor com uma estabilidade. Além disso, é importante nós entendermos também que o lítio, ele traz esses efeitos colaterais e vem a famosa pergunta, o lítio engorda? E hoje eu posso falar para vocês que ele realmente não engorda. Mas, muitas vezes, alguns dos efeitos colaterais do lítio podem estar associados ao ganho de peso. Como? O lítio ele traz uma alteração a nível também mitocondrial, então ele pode levar a uma fraqueza muscular. Automaticamente a pessoa não tem mais tanto ânimo, ele traz um pouco de queda da dopamina para controlar essa hiperatividade que a bipolaridade traz, aquele ânimo que para realizar os exercícios a gente pode ter uma redução deles. Então automaticamente um corpo que se exercitava de uma forma começa a ter uma queda na taxa metabólica. Mas como nós podemos contrapor isso? Ajustando a nossa alimentação. Então, a partir de agora, nós temos que nos alimentar melhor para poder contrapor essa queda que pode haver devido a alguns dos efeitos colaterais dele. Mas não é ele necessariamente que vai trazer esse ganho de peso. É diferente de quando nós fazemos uso de medicações como a quetiapina, que ela traz realmente alterações metabólicas que estão associadas ao ganho de peso. Então, é muito importante. Quem usa o lítio sabe. Atividade física, um ajuste da sua alimentação conforme a sua taxa metabólica e, além disso, ter cuidado com a sua microbiota. O lítio, assim como toda medicação controlada que nós fazemos uso, ele altera a nossa microbiota intestinal. Então, nós temos que fazer um acompanhamento nutricional específico e trazer um cuidado maior a nível de intestino
para que a gente não sofra os efeitos colaterais dessa microbiota alterada. Então, ele não vai engordar diretamente, mas alguns fatores podem vir associados ao ganho de peso. Então, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto para conseguir ter uma melhor qualidade de vida usando ele. Foi aí que eu percebi que o lítio, ele fazia um trabalho silencioso, mas que era um trabalho essencial para mim. Então, nós temos que ter essa esperança de que talvez um dia as coisas fiquem bem e nós possamos ficar sem a medicação. Existem já alguns estudos recentes e alguns estudiosos também que possuem transtorno bipolar que conseguem fazer isso. Eu entendo esse sentimento. Ele vem de um desejo de liberdade. Mas o que aconteceu comigo, ele foi muito diferente do que eu esperava. Quando as crises voltaram, eu percebi que toda aquela minha instabilidade que eu tinha vinha do meu tratamento. Então o lítio, ele não era uma prisão. Na verdade, ele era um suporte, era uma base. E hoje eu posso falar para vocês como médica e como paciente. Voltar para o lítio não foi um retrocesso. Voltar para o meu tratamento não foi uma derrota. Foi reconhecer com mais maturidade que tudo bem precisar de ajuda. Tudo bem mudar de ideia quando a gente entende que o melhor é o que a gente precisa para aquele momento. Então, para mim, foi um recomeço, voltar à medicação. Eu voltei e foi uma decisão consciente, baseada na minha experiência, tanto pessoal quanto na ciência, né? E é sobre isso que eu quero falar aqui. Cuidar da saúde mental também é tomar decisões que nem sempre serão fáceis, mas que fazem sentido para a fase da vida que nós estamos. Nem todo mundo precisa do mesmo remédio, da mesma dose. E se você está nesse momento de dúvida, de querer voltar atrás, reavalie o seu tratamento. Isso não é uma fraqueza. Querer melhorar não é um sinal de fragilidade. É um sinal de maturidade. E tudo bem você mudar de ideia. Muitas vezes, a mudança que nós queremos ter vai demandar pequenas medidas diárias. E eu entendi que, na verdade, toda a minha insatisfação com o lítio, que eu, apesar de ter estabilidade, era por outras demandas que eu não queria ainda abrir mão. Então, quando eu me conscientizei disso, isso me ajudou muito. E eu aprendi e hoje eu consigo conviver e viver melhor com o lítio. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo falando um pouco de como foi, de quando eu decidi parar o lítio, mas também de como eu voltei com ele e de como eu posso afirmar para vocês que a estabilidade faz parte para a gente ter uma vida equilibrada. Então, até o próximo vídeo, pessoal.